A gente vive do dinheiro do YouTube e da criação de conteúdo? Como que a gente ganha dinheiro para se manter viajando aí o mundo todo? Nós já estamos há 8 meses na estrada e eu acho que essa é a maior dúvida de todas as pessoas. Como que a gente faz para ganhar dinheiro e se manter viajando por aí? E hoje, nesse vídeo, nós vamos responder todas essas perguntas, inclusive mostrar as nossas fontes de renda. Então fica com a gente até o final. Bom, essa resposta não é tão simples, mas como vocês já sabem, aqui a gente é muito transparente e vamos colocar todos os pontos para que vocês consigam entender do início ao fim. Então, como eu falei, já tem mais ou menos 8 meses que a gente está na estrada. Hoje a gente está, inclusive, no Vietnã, gravando esse vídeo aqui no Sudeste Asiático, inclusive um excelente país aí para nômade digital. E esse é um ponto importante de falar. Nós somos hoje o que consideramos, o que chamam de nômade digital. Ou seja, a gente não tem uma residência fixa, a gente vai viajando pelo mundo e trabalhando. Só que esse é um ponto legal de esclarecer. Para você ser nômade digital, não necessariamente você precisa ser produtor de conteúdo. Tá? O nômade digital simplesmente é uma pessoa que não tem essa residência fixa e trabalha viajando pelo mundo. Ou seja, ela pode ganhar dinheiro de outras formas, pela internet, mas não necessariamente pela criação de conteúdo. É importante frisar isso, porque o que a gente vai falar aqui é diretamente relacionado. E o primeiro ponto aqui que a gente queria falar é o seguinte: a gente tomou essa decisão, a nossa página aí de viagem, o canal que vocês já conhecem, tem por volta de 2 anos e pouquinho. Agora a gente começou firme em janeiro ali de 2023. Então a gente tomou essa decisão de, enfim, largar tudo que a gente tinha lá, o nosso apartamento, era alugado e tal, mas a gente vendeu todas as nossas coisas, a gente já morava lá há 4, 5 anos, então a gente largou tudo para poder rodar o mundo, só que isso foi fruto de um grande planejamento, né? Nós somos engenheiros de formação, somos executivos aí de mercado, a gente investe há muito tempo, então a gente planejou toda uma reserva para que a gente conseguisse fazer essa viagem, mesmo que a gente não fizesse nenhum dinheiro na estrada, a gente teria dinheiro, né, para nos bancar durante esse período. Então isso é um planejamento muito racional que a gente fez. Então essa já é a primeira dica. Se você é uma pessoa que tem a intenção de viver, né, como nômade digital, é muito importante que você tenha essa reserva, né? Sim. Não só para esse estilo de vida, como a gente precisa, né? Ter uma organização financeira, a gente fala muito sobre investimentos também. Então é importante que você tenha essa organização financeira e que você tenha uma reserva para que, caso tudo dê errado, você ainda consiga se manter ali. Continuando então, né, a nossa história, a gente começou como nômades remotos. A gente já veio para cá, né, já veio viajar trabalhando. Então, tanto o João como eu tínhamos os nossos trabalhos. A única característica é que a gente trabalhava de forma remota, então agora a gente faz isso viajando. Sendo que, no meio do caminho, o que aconteceu? O João continua trabalhando até hoje numa consultoria no Brasil e eu, que trabalhava no marketing de uma empresa de investimentos, acabei saindo e aproveitei esse momento para focar 100% nos nossos negócios. E isso é um ponto muito importante também, porque assim, falando de negócio, né, o desenvolvimento dele vai ser proporcional ao esforço que você coloca. Então assim, se você ficar durante muito tempo ali part-time, só dedicando algumas horas para aquilo, a chance também de crescer, obviamente, vai ser proporcional ao seu esforço, né? O que a gente recomenda, na verdade, também é não simplesmente largar tudo, como a gente falou. Foi fruto de um planejamento. A gente não saiu largando tudo e arriscando. A gente está evoluindo, vendo como é que vai ser, se uma renda vai suprir a outra ali para poder fazer essa troca. Então é tudo fruto de um planejamento e depende muito do seu perfil, né? Às vezes você tem mais coisas a perder, você tem menos coisas a perder, então fica mais fácil você tomar essa decisão. Bom, então a primeira parte aqui nós vamos dividir os nossos custos em 2. Primeiro nós vamos falar agora das nossas fontes de renda, focando só no nosso negócio digital, e aí no nosso negócio digital eu estou dizendo só o nosso negócio de viagem, tá? O Invista para Viagem, porque nós temos outros negócios também, nós vamos falar no próximo gráfico aí, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem como é dividido hoje as nossas fontes de renda. Como a gente falou, existem formas de ganhar dinheiro ali online, com produção de conteúdo e etc. E nem todos são a partir, por exemplo, de visualizações, como todo mundo pensa. Ah, vou fazer visualização, vou ganhar ali dinheiro, ou viver só de publicidade. Existem várias formas de você fazer isso e é bom, inclusive, que você tenha uma diversificação dessas fontes de renda. Então, pegando a colinha aqui do nosso gráfico, hoje o Invista para Viagem,
ele está dividido mais ou menos na seguinte proporção. A gente tem aí 32,6% de AdSense, então hoje o nosso negócio tem maior parte vindo aí de AdSense, o que não necessariamente na maioria dos canais isso acontece, é porque a gente fez uma mudança aí do ano passado para cá. Quando a gente saiu do Brasil e começou a viajar, as nossas publicidades diminuíram, né? Muitas empresas, elas pedem que você esteja lá, inclusive a gente perdeu uma grande publicidade que a gente tinha fechado porque exigiram que a gente estivesse lá fisicamente, mesmo a gente tendo conteúdo para fazer, não toparam que a gente fizesse fora, né? E era um valor relevante, então assim, a gente perdeu essa publicidade. E falando um pouco sobre criação de conteúdo em geral, a gente sempre quis, o nosso objetivo, é até mais difícil isso, né? Porque muita gente ganha muito dinheiro com publicidade, mas a gente nunca quis depender de publicidade, porque o grande foco nosso aqui é passar informação, é ensinar vocês, e não necessariamente aqueles vídeos ultra criativos, engajadores para a publicidade, mas sim passar ali certa informação. Então a gente prefere focar em outro objetivo ali do canal do que necessariamente viver de publicidade. Então a renda de publicidade caiu e, consequentemente, o AdSense aumentou, e aqui estão inclusos várias outras plataformas, não só YouTube também. A gente ganha dinheiro, por exemplo, com o Facebook ou com outros programas aqui, TikTok e etc. Né? Então 32,6% de AdSense. A ideia é que, na verdade, esse AdSense obviamente aumente, mas a gente aumente mais outras fatias aqui que eu vou falar para você. Em segundo lugar, a gente tem aí 31% vindo de consultoria, né? Então a gente tem uma consultoria de viagem, que também é um serviço. Então olha só, a gente está criando conteúdo também, mas a gente vende serviço. Isso é uma possibilidade, inclusive uma grande possibilidade para quem tem um canal de viagem, produzir roteiros, consultorias de viagem e etc. Depois a gente tem 23% de afiliados. Então afiliados é quando vocês compram alguma coisa com o nosso link específico ou com um cupom e a gente ganha uma comissão por isso. Hoje o nosso maior afiliado, assim, a nossa receita mais relevante é a partir do Booking, né, de reservas aí de hospedagens. Então a gente vai numa hospedagem, divulga ali que gostou. Se vocês comprarem pelo nosso link, a gente ganha uma comissão. E aí, por último lugar, ficou a publicidade, com 13,5%, porque, como eu falei, a gente está tentando não focar em buscar publicidade. Pode até ser uma coisa meio errada que a gente está fazendo e tal, mas não é o nosso objetivo no momento. A gente quer crescer, inclusive, com uma nova fonte de renda. Mesmo porque as publicidades acabam tendo uma característica muito sazonal, né? A gente notava muito que quando a gente tinha um volume maior de publicidade, geralmente acontecia em períodos específicos, né? Então, tipo, no meio do ano ali, Black Friday. Então, a gente notou que era uma coisa muito sazonal e a gente não conseguia ter essa previsibilidade. Então, por isso que a gente acredita que essas outras fontes de renda são mais previsíveis pra gente. Então, a publicidade, ela acabou não sendo a nossa prioridade nesse momento. Mas isso pode mudar, né? Na verdade, tudo pode mudar. A gente não sabe como é que vai caminhar aí. E nós desenvolvemos um infoproduto de viagem, né? Que esse é o nosso principal foco do momento. Queridinho. É o Viagem a Mais. Então, nele você consegue aprender tudo. Você vai transformar as suas compras de dia a dia em passagens aéreas, além de ter todo um conteúdo muito completo sobre o planejamento financeiro da sua viagem, como usar a IA para te ajudar na sua viagem, como achar as melhores emissões, tanto por milhas como com dinheiro, e todas as informações que a gente aprendeu ao longo de todos esses meses, né, viajando. Vamos deixar o QR Code aqui na tela para vocês saberem mais, ou então vocês podem clicar aqui na descrição também que tem o link. Beleza, então agora a gente vai para a segunda parte aí das nossas fontes de renda. Então a gente falou só do Invista para Viagem, agora a gente vai subir um pouquinho mais e ver o que o Invista para Viagem representa em todas as nossas outras fontes de renda. E aí vocês vão ver agora uma diferença relevante e depois vocês vão entender qual que vai ser o nosso objetivo, o que é o que a gente gostaria aí de futuro, tá? Então, pegando a colinha aqui novamente do gráfico que vai aparecer na tela, a gente tem hoje, pegando 100% aí das nossas receitas, já descontando impostos, etc. Vamos falar de lucro aqui, tudo que entra no nosso bolso, né? 77% ainda das nossas fontes de renda vem da consultoria que eu sou sócio ainda no Brasil, então é uma parcela relevante. A gente quer, na verdade, que isso diminua cada vez mais e a gente consiga
além de aumentar as outras fatias, a gente consiga colocar outras fatias de outros negócios. Em segundo lugar, com 13% e 12,9%, vem de dividendos de investimentos que a gente tem. Então, como a gente falou, a gente é investidor, já investe há muito tempo, então a gente tem uma parcela ali de rendimentos desses dividendos. Aí a gente nem está falando de aumento de patrimônio ali, de investimento, que a gente continua investindo, a gente está falando só de rendimentos ali, de dividendos que a gente consegue, às vezes, utilizar ou reinvestir, depende do propósito, do objetivo, do momento que a gente está. Então, se vocês perceberem, hoje a nossa parcela de investimentos ainda é maior do que o negócio do Invista para Viagem. Então, é uma parcela super relevante aqui para a gente e, como a gente falou no início, foi muito importante a gente ter feito esse planejamento porque ajuda muito a gente. Em terceiro lugar, vem aí o Invista para Viagem com 9,5%, né? E em último lugar é o LM. O LM é um negócio físico que a gente também é sócio lá em Niterói, no Rio de Janeiro, de maquiagem e estética. Então a gente é um investimento, é um negócio físico, então teve um investimento ali, ele está em momento de maturação ainda, tem mais ou menos 1 ano. Então ele representa mais ou menos 0,7% da nossa renda ainda. Muita coisa a gente reinveste no negócio, então a gente acaba tendo poucas retiradas, é uma coisa ali a longo prazo. Então esse contempla todas as nossas fontes de renda hoje. Então a ideia é que o negócio de viagem, né, ele aumente bem aquela proporção ali, já que é o projeto que eu tô dando foco 100% agora. Então, como vocês podem ver, as nossas fontes de renda não vêm 100% do digital, né? Mas esse é o nosso objetivo, é a gente tá aos poucos construindo isso para que a gente consiga, né, viver, quem sabe, um dia 100% do digital. Então, das nossas receitas, era isso. Essa é a nossa composição. E como a gente falou no início, nós somos sempre muito transparentes ali. Então, o objetivo não era falar, nós somos milionários com digital, com YouTube, etc. Não. É expor aqui a nossa realidade até para inspirar vocês ou incentivar, ou não incentivar que vocês façam a mesma coisa, mas mostrar a realidade que é possível ser um nômade digital, por exemplo, sem produzir conteúdo. Você não precisa necessariamente nem aparecer. Então tem várias formas aí de você realizar esse sonho, por exemplo, de viver viajando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos gastos. Eles ficaram maiores ou menores do que quando a gente morava no Rio de Janeiro. A gente morava em Niterói, né, no Rio de Janeiro, e o nosso custo, assim, o nosso cálculo, na verdade, sempre foi o seguinte. Bom, a gente pagava, a gente até fez um vídeo assim que a gente se mudou de Niterói para João Pessoa, onde a gente falou um pouquinho dos nossos custos, mas a gente tinha um custo ali de aluguel de apartamento, mais internet, todos os custos fixos ali do apartamento em Niterói, era um apartamento legal de 2 quartos, num bairro bom, né, por volta de R$ 4.500. Esse era o nosso custo fixo ali, considerando aluguel, condomínio, internet, gás, luz, água, etc. Então o nosso cálculo era o seguinte: beleza, a gente vai viajar, né? Vamos procurar lugares aí que sejam acessíveis e que o real tenha um poder de compra também interessante, porque todas as nossas fontes de renda aqui basicamente são em real, a não ser o AdSense, etc, do YouTube em dólar, mas enfim, convertendo a quantia ali em real, para a gente sempre o cálculo vai ser em real, né? Então a gente pensou, cara, a gente tem que ficar igual ou menor. Então todos os lugares que a gente pensou em morar, pelo menos o apartamento e todos esses custos envolvidos tem que ficar menor ou igual ao que a gente pagava em Niterói. Então, para conseguir esse objetivo, a gente começou a viagem pelo leste europeu e a gente conseguiu sim manter um custo interessante ali, e agora a gente está no Sudeste Asiático. Eu até recomendo mais porque é muito mais acessível, né? Claro que no início a gente acabava viajando muito mais porque tinham as duas rendas, né, a minha e do João. Então, lá na Europa, a gente aproveitou e conheceu muitos países. Então, todo final de semana a gente viajava. Mas hoje a gente está tentando focar mais nos negócios, né? Então, a gente não está viajando tanto quanto antes. A gente prefere ficar nessa base fixa. Mas também é importante falar que o nosso estilo de vida não é na verdade, o nosso estilo de viagem não é um estilo de viagem tipo mochilão, porque a gente vê às vezes as pessoas viajando e gastando muito, muito, muito pouco dinheiro, né? E a gente, na verdade, não consegue, na verdade, nem quer fazer isso, porque a gente já tinha um estilo de vida lá no Brasil, né? Então a gente prefere ter algumas coisas, a gente investe em algum tipo de conforto pra gente, até mesmo por questão
de saúde mental mesmo. Então a gente prefere levar esse estilo de viagem de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, a gente sempre fica num bom apartamento, com estrutura, porque a gente trabalha aí o dia inteiro. Isso é um ponto importante até para explicar sobre essa rotina de nômade digital. O nômade digital, né, para você trabalhar remoto, você tem que ter uma rotina de trabalho, não é turismo, né? A gente não vive turistando todos os dias. Isso é um bom ponto, é até diferente, por exemplo, de alguns, até os nossos conteúdos em geral, diferente de algumas pessoas que fazem vlog de viagem, que ficam se locomovendo o tempo inteiro, mudando de lugar de semana a semana, aí fica em hostels ou em apartamentos sem muita estrutura, porque o foco é 100% naquela produção de conteúdo, né? A gente não, a gente tem outros negócios para fazer. Como eu falei, eu sou sócio ainda de uma consultoria, então eu ainda tenho que dar suporte em horário do Brasil, né? A gente precisa de uma estrutura ali de trabalho, então assim, a gente fica por volta de 1 a 2 meses em cada lugar que a gente vai. Em geral, a gente tem ficado 2 meses ali, a gente pega um apartamento de longa estadia, a gente consegue inclusive economizar muito, isso é um bom bizu para economizar em hospedagens. A gente sempre pega no mínimo 1 mês, porque no Airbnb você consegue um bom valor. Então a gente precisa dessa estrutura ali, né, para dar suporte pra gente, como a Jennifer falou. E até agora a gente tem conseguido, né, bater essa meta. Na verdade, desde que a gente veio para o Sudeste Asiático, a gente tá até abaixo, né? Porque hoje a gente está vivendo só com uma renda, então a gente conseguiu reduzir muito os nossos custos sem passar por nenhum tipo de aperto. Então a gente está conseguindo. E eu vou falar para vocês também, em média, quanto que um casal, para viver, né, nesse estilo de vida que a gente tem, quanto que custaria mais ou menos. Então, falando aqui do nosso apartamento, por exemplo, a gente paga por mês aqui 2.500, né? Já e é na quadra da praia, um na detalhe quadra aí. da praia. Já tem alguns serviços inclusos, tipo limpeza, né? Tem lave e seca disponível também, só precisa máquina comprar de o produto. lavar, então não tem custo com lavagem de roupas, né? Muito bom, super atendeu a gente. E o custo de vida aqui no Vietnã é muito barato, então comida é muito barato, é tudo muito barato. Aqui no Vietnã, por exemplo, para vocês terem uma referência, a gente estima que por volta de 5, 6 mil é tranquilo um casal viver aqui, né? Gastar por mês. Não só aqui no Vietnã, mas também na Tailândia, né? Tem como, dentro desse orçamento, tranquilamente, um casal viver. Se a gente falar de leste europeu ou de outros locais, eu falaria aí algo por volta de 10 mil, né? Uns 8 a 10. Uns 8 a 10 para também viver tranquilo aí. É isso, é o que a Jennifer falou, a gente tem uma rotina, né, assim, a gente sai, a gente come fora, todo final de semana a gente passeia. Todo dia a gente toma um café na cafeteria. Todo dia aqui a gente tem almoçado fora. Então, assim, a gente não tá economizando. Então, assim, esse custo que a gente tá falando é realmente, cara, vivendo bem sem economizar no cafezinho, né? E a gente faz coisas turísticas também, né? Porque tem pessoas que acabam nem fazendo, não indo a pontos turísticos, porque os passeios acabam que são a coisa mais cara daqui, são os passeios, né? A gente acaba fazendo, sim, porque a gente quer gravar, a gente quer mostrar, a gente quer conhecer o lugar que a gente tá. Sim. Então, a gente também faz passeios turísticos. Isso aí. Então, assim, se você ficar numa rotina, por exemplo, de mercado, fazer comida em casa, como a gente fazia até no leste europeu, basicamente a gente fazia tudo em casa ali. Aqui, como é muito barato a comida de rua, a gente acaba aproveitando ali o tempo, aí já almoça, e por conta do fuso também, que aqui são 10 horas de diferença do Brasil, às vezes é mais corrido, então a gente tem que comer ali na rua para aproveitar o tempo e tal. Então, assim, dá para reduzir ali, dá para ficar uns 5, 6 aqui no Vietnã, pô, tranquilo, entendeu? Então isso é um ponto importante. A gente planeja muito, né? A gente não se joga e aventura. A gente pesquisa, a gente planeja, a gente entende muito os lugares que a gente vai. Por isso que a gente só teve excelentes surpresas nos lugares que a gente morou, né? A gente morou na Albânia, moramos em Budapeste, aí Tailândia, né? Bangkok, passamos um tempo também nas ilhas e agora em Da Nang, Vietnã. São lugares aí muito bons para nômades com custo de vida excelente e proporciona, isso, assim, a qualidade de vida é muito boa, né? A gente não fica, assim, escolhendo cada coisa, a gente vive bem e isso é importante para a saúde mental também, como a gente falou, porque aqui as pessoas imaginam que você está viajando, você está curtindo. Não, a gente trabalha, eu diria que, sei lá, 2 ou 3 vezes mais do que a gente trabalhava no Brasil. É o dia inteiro trabalhando. E para quem produz conteúdo de viagem ainda como a gente, não necessariamente a gente está passeando. Se a gente está passeando, a gente está gravando.
Isso é um trabalho. Então, quando a gente está em casa, a gente está trabalhando em outras coisas. Então, assim, são 16, 18 horas, talvez, de rotina de trabalho por dia. Então, a gente precisa ter essa estrutura, uma boa qualidade de vida. Às vezes, quando a gente falou, todo dia a gente vai tomar um café assim, sem fazer nada. Cara, vamos só tomar um café, vamos olhar a vida passar ali, vamos curtir, vamos relaxar. Porque a gente precisa ter esses momentos, senão também você não vai aguentar. Então comenta aqui pra gente o que você achou desses gastos, né? O que vocês acham, gostaram, não gostaram? Se você tem vontade de virar nômade digital, comenta aqui pra gente também, vamos bater um papo. Se tiverem dúvidas, a gente sempre gosta de falar muito com vocês aí. Isso aí, então continua acompanhando a gente e construindo e acompanhando essa nossa história também. Então vamos construir isso junto. Como a Jennifer falou, qualquer coisa, só mandar pra gente. Quem sabe aí não vira tema para os próximos vídeos, mas deixa todas as suas curiosidades e dúvidas aqui no comentário. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente põe por aqui. E é isso, viajante. Nós estamos aqui no Vietnã, mas faço um convite para vocês clicarem aqui nesse vídeo para assistirem o principal passeio lá de uma das ilhas mais badaladas da Tailândia, que é Koh Phi Phi. Então clica aqui para assistir, quem sabe você não vai morar lá também.